boas-vindas a esse segundo dia da Abrim Talks, a nossa arena de ideias aqui da Abrim, o maior evento de brinquedos da América Latina. A Abrim é uma realização da Abrim, que é a Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos, e da Francal Feiras. E esse ano a feira completa 40 anos, uma edição super especial, histórica. Vocês já devem ter reparado que a gente tem uma exposição ali na entrada, né, super bacana, com a história do brinquedo. Tá muito legal, quem ainda não passou por ali tem que conferir. Bom, segundo dia, ontem a gente teve um dia muito bacana aqui nesse palco, muitos especialistas, ideias interessantes, muito conhecimento. Hoje não vai ser diferente. Temos uma programação muito rica, vários painéis, vai ter até show de mágica aqui hoje. A programação completa vocês podem acompanhar no nosso site, abrim.com.br. Também tem a programação nos totens que estão por aí, espalhados pela feira, e tem também no guia do visitante que vocês receberam. Para ficar de olho, ver os horários direitinho, a gente não tem atrasado aqui a nossa programação e tem muita coisa muito interessante mesmo. Bom, vocês podem acompanhar também tudo que está acontecendo por aqui através das nossas redes sociais. E para quem está postando, tirando foto, o que não falta por aqui é lugar legal para fazer foto, né, gente? Quem for postar, marca a gente e usem a hashtag Abrim40. A gente tem também esse espaço aqui na frente, o Game Show. Já foram ali conferir? O Game Show está muito legal, um espaço dedicado a jogos de tabuleiro, super tendência, isso tem sido bem comentado aqui também nas nossas palestras e painéis. Fica a dica aí para vocês. Bom, gente, então, vamos começar o conteúdo desse nosso segundo dia. A gente começa com uma palestra. A gente vai falar sobre a análise do setor de brinquedos e as expectativas de consumo a curto prazo, com foco no Dia das Crianças. Quem vem conversar aqui com a gente é a diretora de pesquisa e insights da EC Global, a Aline Benzatti. Aline, venha para cá, por gentileza. Muito obrigada pela sua presença aqui. Aline, agora é com você. Alô? Tá bom aí? Ótimo. Boa tarde a todos vocês, a cada um de vocês. Deixa eu passar aqui. É para lá. Boa. Bem, hoje eu tenho a missão de trazer um pouco mais de conhecimento aqui para vocês. Então, a partir de um estudo realizado de forma totalmente exclusiva pela EC Global, que é uma empresa focada em ouvir o consumidor a partir de comunidades e de muita pesquisa de mercado. A nossa ideia é compartilhar um pouco mais sobre diferentes datas comemorativas. Então, a gente vai ter um panorama sobre como é que as pessoas consideram esse evento de aniversário, o evento do Dia das Crianças e também de Natal. Qual é a forma que elas enxergam e quais são as principais preferências quando a gente tem um recorte também por faixa etária, de 0 a 12 anos. E para a gente começar a falar sobre comportamento de consumo e sobre compradores, essencialmente, aqui a gente vai então trazer, né, a partir de toda essa experiência que a gente vive aqui na Abrim, o papel vital dos brinquedos no desenvolvimento humano. Ou seja, um adendo. Fiquem tranquilos que ao final eu vou colocar aqui um QR Code para que vocês possam baixar todo o material, tá bom? Exclusivo, mas vocês vão poder baixar esse PDF. Então, o papel vital dos brinquedos no desenvolvimento infantil. Eu agora estou esperando um neném e confesso que está muito mais fácil retomar essa guinada dos presentes, né, e principalmente dos brinquedos no meu dia a dia. Aqui a gente vai falar principalmente sobre descobertas, aprendizado, crescimento, mas qual é também a importância do brinquedo no desenvolvimento da criança, seja ele cognitivo, seja ele para relações sociais e principalmente, né, para avançar aí nesse crescimento de uma forma bastante saudável e que permita relacionamento não só com a família, mas também com crianças próximas.
Como é que a gente impulsiona essa sintonia entre brinquedos e necessidades? Essencialmente, compreendendo as necessidades dessas crianças. Talvez muitos de vocês aqui já tenham um bom entendimento sobre a categoria, mas não vale nada, mas vale muito a pena a gente reforçar um pouco mais, né? O mercado de brinquedos, ele é essencial para esse crescimento. E o mais importante é que as empresas lembrem disso ao desenvolver os seus produtos. Qual é a experiência que eu estou promovendo? De que maneira, além do comercial, eu consigo chegar nessas crianças e, principalmente, acionar os compradores, né? Os pais ou pessoas que costumam presentear crianças nessa faixa etária. Esse foi um estudo quantitativo. Eu vou ter que entrar um pouco nas nuances de pesquisa aqui, só para familiarizar alguns de vocês. A ideia era produzir um material exclusivo para a gente apresentar em primeira mão aqui para vocês. Então, ele foi feito em 2 semanas, agora mesmo, né, no mês que acabou de acabar aí, semana passada, que foi em fevereiro. Uma análise com quase 600 respostas, para que a gente tivesse uma abertura bacana, falando em classe social e, principalmente, a relação dos pais e de outras pessoas que costumam presentear crianças. Aqui tem um pouco do escopo, né? Quais foram as pessoas que a gente atingiu. Então, chegamos aí em todo o território nacional, né? Sudeste, Nordeste, Sul, Centro-Oeste, um pouco menos ao Norte. Pessoas que presenteiam desde os 18 anos de idade. Então, é importante olhar aqui também, né? A tal geração Z, como é que eles vêm fazendo essa aproximação em relação aos presentes. Majoritariamente mulheres, porque elas ainda são, né, o ponto focal aqui da nossa comunicação, quando a gente procura disponibilizar brinquedos. A primeira etapa de toda a minha apresentação, ela vai estar pautada nessa grande análise, nesses 3 recortes, tá? Então, o primeiro deles é um olhar total, de 0 a 12 anos. E a gente vai sempre ter aqui de 0 a 2 anos, de 3 a 6 e de 7 a 12. Porque existem nuances, existem diferenças na procura por esses brinquedos. Essencialmente, a primeira coisa que percebemos aqui é que quando as pessoas escolhem presentear, olha só, 65%, 61% e só 31% escolhem brinquedos. Então, a gente tem aqui, né, de 0 a 6 anos, uma super oportunidade para explorar ainda mais esse mercado, mas principalmente apoiar esses pais e esses compradores a partir dos 7 anos. Essa é uma cesta, aí, um ticket médio que precisa entrar, né, no bolso do consumidor e do comprador. Qual seria a segunda categoria pela qual os brinquedos perderiam um pouco dessa presença, desse protagonismo? A gente está vendo aqui, olha, vestuário, principalmente para as pessoas... Eu vou ter que pedir desculpa, porque eu acho que o pointer aqui não vai funcionar, então eu vou chegar mais perto da tela. Principalmente aqui para 28% das pessoas que escolhem vestuário não são os pais. Então, como é que a gente fortalece a nossa comunicação para ajudar essas pessoas a voltar, né, e seguir aí em direção à categoria de brinquedos? O mesmo acontece aqui quando a gente olha crianças de 3 a 6 anos. Vestuário também em segundo lugar, um pouco mais baixo, mas ele volta a subir 24% e, naturalmente, vocês já devem saber, 17% a partir de 7 anos para eletrônicos. Eu não estou falando só de celular, qualquer brinquedo ou qualquer atividade que envolva essa questão de eletrônicos. Bem, vamos falar primeiramente sobre aniversário. O aniversário, todo mundo aqui, né, já passou, ou em algum momento da vida será convidado para alguma festa de aniversário de crianças. E o que as pessoas consideram? A partir do 0 aos 2 anos, existe ali, olha, eu marquei com algumas bolinhas para facilitar a leitura de vocês, quais são as principais subcategorias dentro de presentes, pensando em brinquedos, que as pessoas consideram ou considerariam presentear. Só repassando essa lista, quando eu falo ali em água, são brinquedos com água, tá? Vocês já devem estar super familiarizados aí também, só para não achar que era nenhum erro de texto. Então, eu tenho educativos, didáticos, musicais, bonecas e bonecos, majoritariamente aí de 0 a 2 anos. Na sequência, de 3 a 6, tem os educativos muito fortes, mas a gente também olha bonecos e bonecas. Incentivam a atividade física. Aqui tem um olhar muito interessante. 32% incentivam a atividade física. E olha como cresce
Quando a gente vem aqui, olha, para 7 a 12 anos, passa para 42%. Então, além do lúdico, do didático, incentivar a atividade física está fazendo parte da pauta desses compradores e desses consumidores. Quanto mais velha essa criança ou maior essa criança, eu também tenho uma alteração nessa perspectiva de subcategorias. E olha aqui, ó, quebra-cabeça, eletrônicos, jogos de tabuleiro e cartas passa a assumir um protagonismo ainda maior, principalmente de 7 a 12. Aqui eu vou mostrar alguns recortes interessantes, só para reforçar o quanto os pais estão mais abertos à compra de brinquedos. Pode ser porque eles já fazem aquelas compras mais recorrentes e frequentes de necessidades, né, para o dia a dia, mas eles têm aqui mais de 3,6 tipos de categorias de brinquedos que são consideradas para compra no dia de aniversário. Em contrapartida, outras pessoas que têm relação com a categoria, 2,3. Vou mostrar essas aberturas também a cada data comemorativa. Bonecos e bonecas, na leitura dos pais, eles presenteariam com essa categoria 43%. E só 28% as outras pessoas que têm algum outro tipo de relacionamento com essas crianças. E como é que fica essa leitura de 3 a 6 anos? De 3 a 6 anos, lembra que eu falei que incentivo à atividade física aumenta? Passa a ser 44% versus 27% de outras pessoas que presenteiam as crianças. Esse número só aumenta. E assim como outras subcategorias. Já de 7 a 12 é tudo mais parelho. Parece que eles ficam ali, mas é um ambiente mais confortável e que todo mundo sabe navegar. A gente vai deixar sempre esse fechamento para quando vocês baixarem o material e ajudar nessa leitura da pesquisa, tá? Ao comprar brinquedo para crianças, eu penso na idade, nos interesses e na segurança. Escolho brinquedos educativos e duráveis que promovam a diversão e o desenvolvimento adequado da criança. Então, mais do que indicar qual é a faixa etária, as pessoas querem saber o que isso promove, qual é o benefício emocional e funcional que eu vou trazer para essa criança ao entregar esse brinquedo. Ninguém quer errar, né? Ainda mais com criança. Quando a gente fala em Dia das Crianças, as porcentagens caem um pouco. Isso pode ser naturalmente porque o número de crianças presenteadas aumenta. Então, eu considero menos categorias até para facilitar no dia a dia. De 0 a 2 anos, a gente mantém ali as mesmas 3 subcategorias do início. De 3 a 6 também, incentivo à atividade física continua aí chamando a atenção, assim como de 7 a 12 a distribuição também permanece a mesma. Então, a consideração das subcategorias, ela se mantém independentemente da data comemorativa, mas isso cai um pouco no sentido de escolha dos brinquedos. Quando eu olho de 0 a 2, aumenta ainda mais as diferenças. Por quê? O Dia das Crianças é uma data que permite mais. Então, a permissividade desses pais, ela aumenta em relação às outras datas. Por isso é que eles consideram ainda mais outras subcategorias e apontam essas grandes diferenças em relação a outras pessoas que presenteiam. Isso também vai acontecer de 3 a 6. A gente vê uma coisa interessante aqui, falando de eletrônicos, né? Cadê? Brinquedos eletrônicos, 30% dos pais e só 17% das outras pessoas. Talvez porque são brinquedos um pouco mais caros. E incentivam a atividade física, 50% dos pais consideram já a partir dos 3 anos esse tipo de brinquedo. De 7 a 12, a diferença não é tão discrepante, a gente não encontra ali números que chamem muita atenção nessa leitura. Normalmente vou a uma loja de brinquedos e já digo mais ou menos o que eu quero, ou seja, o ponto de venda tem um papel fundamental na instrução e no apoio de escolha desse brinquedo, né? Pois sempre gosto de dar brinquedos educativos. Aqui foi uma mulher de 45 anos do interior de São Paulo. Chegamos à terceira data que foi investigada nesse estudo, e aqui a gente vai falar sobre o Natal. O Natal tende a ser ainda mais reservado. Então, a minha cesta, né, ou desse consumidor, desse comprador que respondeu à pesquisa, ela também diminui um pouco mais. As categorias permanecem muito próximas. E aquela busca, a partir dos 3 anos,
continua para desenvolvimento cognitivo e também para um desenvolvimento físico. Quando eu olho esse recorte de 0 a 2 anos, construção, eletrônicos, já atividade física e quebra-cabeça também são aí subcategorias que chamam a atenção. De 3 a 6 anos, pelúcia, né? A gente não tinha apontado aí tanto essa diferença, mas pelúcia aparece aqui, olha, 29% dos pais em relação a 16% dos outros compradores. E brinquedos eletrônicos chamando bastante atenção, 34% versus 16%. Já de 7 a 12, pouca diferença. Costumo pesquisar na internet e prefiro comprar em lojas especializadas e sabendo o material dos brinquedos. Procuro que sejam brinquedos educativos. Essa palavra educativa, ela faz muito parte, porque eu preciso expandir o leque, eu preciso dar essa permissão para que as crianças brinquem, mas apoiar fundamentalmente esse desenvolvimento cognitivo. Isso é muito importante para as pessoas que compram os brinquedos. Agora eu vou para a segunda parte da apresentação, onde a gente vai ter um olhar mais macro, tá? Apesar de ter as quebras aí de 0 até 12 anos, eu vou mostrar alguns comportamentos bem interessantes. Quando a gente fala sobre a variedade de ofertas, e aqui a gente fez uma leitura bacana, que é, quando eu olho aqueles que a criança brinca sozinho, que está aqui em rosa, em azul a gente vai ressaltar brinquedos que têm interação com adultos, e ali no amarelo, interação com outras crianças. Vejam, talvez vocês já saibam disso, não é mesmo? Quanto mais nova essa criança, mais eu tenho ali aquele brinquedo que seja para uma interação de mais autonomia, de maior independência, onde essa criança consiga lidar com aquele brinquedo sozinha. Sempre com a supervisão dos adultos, é claro. E quanto mais essa criança vai crescendo, maior vai ser ali a probabilidade, né, das pessoas comprarem ou considerarem brinquedos em que eu tenha interação com outras crianças. Então, de 25 vai para 38 e mantém ali os 38% a partir dos 7 anos. O poder do licenciamento. Bom, eu olho aqui e já penso em vários, né? Quando a gente fala em licenciamento, a gente fala essencialmente em memória afetiva. Então, muitas das pessoas que responderam essa pesquisa para a gente, elas podem estar identificando uma questão emocional, então eu me identifico com essa marca, e isso vai gerar para mim, né, ou com esse personagem, isso vai gerar para mim uma maior vontade dessa compra. Uma influência da mídia, marketing, garantia de qualidade, status social. Esse é o ponto super relevante, independentemente da classe social. O valor do colecionável, entre outros. Esses números, eles chamam bastante atenção. Aqui em pesquisa a gente fala que é o top box, né? Qual que é ali o ponto mais alto dessa escala, que seria, com certeza, eu compraria um brinquedo, principalmente pela motivação do licenciamento. Então, a gente vai de 40%, 41%, 40%, sendo que os pais, olha, aumentam aí, né, em 58% essa escolha, a preferência pelos brinquedos que já vem aí com licenciamento. E provavelmente compraria, se eu faço essa soma simples aqui, eu tenho quase 80% mencionando o licenciamento como um gatilho muito forte para compra e escolha desse presente. Não sei se eu compraria ou não, bem baixinho. O que a gente precisa converter? A gente precisa converter essas pessoas que não comprariam, né? Que é aqui o amarelinho mais o vermelhinho. Costumo comprar para a criança de 6 anos. Procuro algo educativo ou algo do personagem favorito dele. Quando as pessoas mencionam que elas escolheriam um brinquedo licenciado, é como se ela mostrasse uma aproximação e uma conexão maior com essa criança. Eu sei do que ele gosta. Eu sei do que ela gosta, então por isso eu já entrego, né, e quero presentear essa criança com um personagem favorito. Mas ainda existe uma coisa chamada nostalgia, que é o que cada um de nós deve sentir quando passa ali por aquela porta, né, e chega aqui a esse evento. Por quê? Porque a nostalgia, ela pode estar, inclusive, sendo um motivador quando eu escolho um brinquedo, independentemente da idade. Ups. Ó, quando a gente falava do licenciamento, eu partia de 40%.
quando eu trago associação a essa nostalgia ou marcas que remetem à minha própria infância enquanto compradora, isso vai para quase 50% só no ponto mais alto da escala, ou seja, nas alturas. Já diminui consideravelmente ali, né? Eu não sei se compraria e eu provavelmente não compraria. Então, de fato, manter a tradição das grandes marcas é, sim, um caminho muito importante para a gente se manter ativo e vivo no mercado. Mas a tecnologia também pede passagem. Não somente em ter um brinquedo que entregue a tecnologia, mas também com relação a me ajudar na escolha do brinquedo. Qual a probabilidade de você comprar um brinquedo que use inteligência artificial? Lembra que a gente estava entre 40% e 50% nesse ponto aqui, né, mais alto? Poxa, Aline, mas 24%, 27%, 32%, olha quão novo é o tema inteligência artificial e as pessoas já estão considerando como motivador de compra. Elas já pensam em entregar alguma coisa ou algum brinquedo que traga essa tecnologia para as crianças. Talvez aqui um ponto de cuidado que a gente identificou na pergunta aberta é o receio, né, em relação a um risco da dependência tecnológica, conteúdo inapropriado. Então, se eu vou oferecer inteligência artificial para essa criança, eu preciso garantir ao comprador, os pais ou outros adultos, que têm segurança de informação, né? Que aquilo a que eu me proponho realmente está sendo entregue para cada uma dessas crianças. Hoje a IC Global faz parte do Grupo Stefanini, uma das grandes empresas do setor de tecnologia, e a gente vem estudando muito inteligência artificial. Não só como ajudar as marcas a desenvolver seus produtos, experiências, né? Mas também como é que está chegando isso para o consumidor, de que maneira eles estão percebendo a inteligência artificial. Aqui nessa pergunta sobre você já utilizou para te ajudar na escolha de brinquedos, 26%, ou seja, quase um terço, aí já dizendo, um pouco mais de um quarto, já dizendo para a gente que considerou a inteligência artificial na busca. Então, quando eu quero digitar ali, né, que tipo de brinquedo eu daria para uma criança em determinada faixa etária, um quarto dizendo para a gente que já fez esse tipo de busca. Nessa apresentação, a gente também utilizou inteligência artificial, não só, né, no planejamento do estudo, mas também na análise e toda essa leitura dos dados finais. E 67% dizendo que ainda não utilizou. Ou seja, temos um campo aí também a ser ainda mais explorado. Agora a gente vai falar sobre um tema importante, que é ESG, né? E aqui, claro, eu vou trazer um zoom sobre o descarte desses brinquedos. E trazer também a responsabilidade para as empresas. Como é que a gente educa as pessoas no descarte dos brinquedos que já não fazem mais parte do que as crianças utilizam no dia a dia. Bom, fizemos aqui a pergunta, na última vez que comprou um brinquedo, você conferiu se o material desse brinquedo era sustentável? 44% diz para a gente que conferiu na sua última compra. Provavelmente aqui a gente está mais perto do Natal, né? Provavelmente é em relação ao Natal ou ao aniversário nesse comecinho de ano. E quando a gente pergunta sobre o destino desse brinquedo, que a criança já não usa mais, 44% menciona doação. Então, além de um papel educativo sobre o descarte, é também um papel educativo nessa jornada de consumo de como é que a gente pode reutilizar esses brinquedos, de que maneira isso está chegando para o nosso consumidor final. 19% diz que guarda, talvez aquele efeito da nostalgia que a gente viu lá em outras datas, né, em relação à experiência com a marca. 13% aproveitam para presentear, ou seja, outras crianças próximas. E 6%, juntando aqui o lixo com destinação correta e o lixo de qualquer maneira, o que seria para a gente um desastre, 6%. Então, apesar de uma representatividade baixa na nossa amostra, é um ponto de atenção, é um ponto que a gente tem que ajudar nessa jornada. Algumas aberturas interessantes é que as pessoas de até 34 anos dizem para a gente que conferiu.
54% das pessoas nessa idade de até 34 anos confere. Talvez um olhar um pouco mais abrangente e já trazendo ali para o dia a dia, né, e também para a categoria de brinquedos, como é que a gente deve olhar quando a gente vai comprar um presente. E as mulheres aqui também, em relação aos homens, um pouco mais alta essa preocupação, 56% versus 44%. Eu faço a compra com base na idade da criança, um produto sustentável, que seja voltado para o desenvolvimento cognitivo, estimule e seja feito com um material leve e confortável. Então, existe uma preocupação geral, né, quando eu faço aí essa compra de presente. Aqui foi um homem de 43 anos que presenteia crianças de todas as idades. E como é que fica o top of mind? Não sei se esse termo é claro para todo mundo. Top of mind é uma característica, né, uma métrica que a gente olha no mundo do marketing, que é para saber qual é a marca que mais chama a atenção do consumidor. Aqui foi de forma espontânea. Eu tenho aqui cerca de 1/4, um pouquinho mais para a Estrela, né, por isso que ela parece maior nessa nuvem. 23% para crianças de 0 a 2, 25% para crianças de 3 a 6 e 22% de 7 a 12. O top of mind está claro, é a Estrela. Mas quem é que vem na sequência? Um dado interessante, a Fisher-Price aparece logo em seguida quando eu olho para a primeira quebra, né, o primeiro recorte de 0 a 2 anos. Porém, Lego já ganha uma importância, né, ganha uma lembrança maior quando a gente fala de 3 a 6 e também de 7 a 12 anos. Estrela, porque já é tradicional, tem anos de mercado e é especialista. Então, quando a gente fala em top of mind, a gente está falando em qualidade, em segurança, né? As pessoas estão buscando ali um olhar de especialista. Quem é que fortalece e me ajuda no crescimento e desenvolvimento dessa criança? Estrela, pela tradição e qualidade do produto. Esse foi um estudo em que, como eu falei lá no comecinho, se vocês... Deixa eu vir para o lado de cá. Se vocês apontarem para esse QR Code, vocês serão direcionados para conversar com um especialista da IC Global e também para baixar esse estudo que foi feito agora de forma exclusiva para vocês. Todo esse material vai ficar também disponível no nosso blog e também na business.ecglobal.com, que é justamente onde a gente tem ali não só esse estudo, mas muito material e muita informação gratuita. E fiquem também à vontade para novos contatos e para desdobramentos desses estudos, que também vai ser realizado aí ao longo dos próximos meses em cápsulas de conhecimento no nosso site, nas nossas redes sociais. Vou deixar esse... Já foi? Acho que já, né? Cadê a apresentadora? Eu teria mais uns 20 minutos para continuar essa apresentação, mas eu fiz em ritmo acelerado. Isso vai ser bom, porque vai sobrar mais tempo para vocês fazerem perguntas, porque a gente teria um tempinho aqui para perguntas ainda. Eu acho muito legal, Aline, porque as perguntas sempre rendem super bem. Assim, é uma boa oportunidade de aproveitar a presença da Aline aqui. A gente abre esse espaço para vocês. Quem quiser fazer alguma pergunta, é só levantar a mão, que o pessoal vai levar o microfone até vocês. Ó, já tem uma aqui. Aí eu vou dar uma introdução. Toda vez que a gente faz uma pesquisa de mercado, a gente começa falando assim, ó. Não existem perguntas nem respostas certas nem erradas, tá? Então, me ajuda também a ocupar essa agenda aqui e fiquem à vontade para fazer sua pergunta. Pode ser em relação ao estudo, à metodologia ou dúvidas adicionais. Seu nome? Eu acho que está ligado já, estou vendo uma luzinha daqui. Olá, boa tarde. O meu nome é Mônica, eu sou de Curitiba e a minha loja se chama Balloon Brinquedos Diferentes. Ela tem 18 anos. Há 18 anos eu venho na Abrim. E o que eu percebi? Assim, minha loja tem um mix
voltado para o diferente, o que as pessoas chamam de educativo, né? Na verdade, eu penso que todo brinquedo tem um propósito, né? Assim, seja de educar, a criança vai viver o lúdico ali, vai brincar, tá. Mas eu percebo que os meus clientes, quando eles vão lá, eles fazem parte daqueles 4% que não querem licenciado, de jeito nenhum. Então, ali você falando, o que a gente faz para reverter essa porcentagem para eles comprarem, né? E aí você citou a nostalgia. E eu questiono essa questão da nostalgia estar ligado a somente um personagem. Porque, por exemplo, eu tenho alguns brinquedos de madeira que são duráveis e que as pessoas chegam lá e dizem, meus filhos tiveram, então agora eu quero comprar para os meus netos. Porque é um brinquedo que não passou da moda, ele está na memória das pessoas ainda, né? E querem manter vivo essa ludicidade do brinquedo, que não tem personagem nenhum. Qual é a sua opinião a respeito disso? Bom, primeiro eu acho que é uma ótima pergunta, um ótimo apontamento, né? Quando a gente faz uma pesquisa quantitativa, é claro que aqui a gente vai ressaltar os grandes números e a gente tem a oportunidade de dar um zoom em cada uma dessas porcentagens, ou que são menores, ou que acendem alguma luz ali de atenção. De fato, quando a gente fala em nostalgia, não necessariamente a gente está associando somente ao personagem, né? A gente pode, principalmente, estar associando a uma experiência vivida. Deixa só eu voltar aqui nele para... Aqui. Olha, então a gente fala aqui, além do desejo de compartilhar memórias afetivas e reviver a própria infância. Nem todo mundo tem, né, as principais marcas, seja pelo desembolso que tinha em determinada época ou pelo desembolso que tem agora. Agora, de fato, como a gente tem toda aquela parte do didático e do lúdico chamando muita atenção desde o começo, se a gente olhar aqui, eu vou olhar o aniversário que tem maiores porcentagens. Espera aí, deixa eu voltar aqui. Ó. Se a gente olha educativos didáticos, vai 55%, 46% e 34%. Então, sim, existe uma grande oportunidade aqui. Porque aqui a gente pode estar falando de grandes marcas ou de licenciamento, mas essencialmente da experiência. Porque o educativo, ele pode estar totalmente vinculado a uma experiência autônoma, mas também a experiência com um adulto ou com outras crianças. Então, se a gente vai abrindo essas informações, a gente vai descobrindo novos territórios e como navegar. Esse vai ser um dos papéis dos nossos desdobramentos do estudo. Trazer também um pouco mais dessas perguntas abertas. Está me ouvindo? Tá. Trazer um pouco mais sobre esse desdobramento das perguntas abertas, que a gente chama de perguntas exploratórias, que é justamente entender um pouco mais desses porquês. Né? Por que eles preferem um didático? Por que eles preferem o educativo? Porque, de fato, não necessariamente a nostalgia pode aparecer em relação a marcas ou personagens, mas ela deve sim estar muito próxima a 2 pontos, né? O desenvolvimento cognitivo, isso a gente vê que é muito forte. Então, quando eu vou procurar um brinquedo didático, é justamente para aproveitar esse momento de desenvolvimento cognitivo da criança, psicopedagógico, enfim, aí a gente vai para um território muito vasto. Mas ele atinge grandes porcentagens, principalmente de 0 a 6 anos, em todas as etapas, em todas as datas comemorativas. Então, não é... Se ficou essa percepção de que o licenciamento está totalmente vinculado a essa questão de personagens ou de marca, não. Faz parte do dia a dia e dessa escolha. A gente vai levar o microfone está aí. A marca Estrela está no top of mind, eu acho que principalmente pela nostalgia, e tem muito pouca coisa licenciada, quase nada de coisa licenciada. Então, são aqueles jogos antigos, tradicionais, puxa batatinha, pula pirata, o banco imobiliário, bom, enfim, todos esses outros jogos, né? E a Estrela está lá no top. É isso mesmo. Acho que é a prova. É isso mesmo. E a Fisher-Price também, né? O próprio Lego. Talvez o Lego tenha um pouco mais dessa referência, por conta do que pode ser montado e todas essas collabs que eles vêm fazendo aí com outras marcas.
Mais alguma pergunta? Ah, acho que é ali, ó. Ah, depois tem uma lá. Na verdade, são duas. Eu não consegui baixar. Preciso que você fale. Eu não consegui baixar ainda o arquivo, só para te avisar. Tá bom. Mas a gente outra olha era descendo aqui. sobre incentivo à atividade física. O que está ali dentro? É o que? Bola? O que é? A gente pode estar falando de artigos esportivos, principalmente, né? Não necessariamente bola, mas todas as outras categorias que estão ali dentro. Então, desde um uniforme ou um preparo para algum tipo de atividade física específica. E aí, na verdade, a gente vai ter uma imensidão. Então, a gente pode ter desde corda, né, que é uma das subcategorias que a gente entende, que está nesse incentivo à atividade física, até os principais artigos esportivos, que eu acho que é a grande referência aqui, né? Bola, seja ela futebol, basquete, todo esse campo aí que a gente tem para outros esportes. Obrigada pela pergunta. Oi, tudo bem? Tá. Nossa, alto. Duas perguntas, na verdade. A primeira, quando a gente fala aqui de escolha, ela é uma escolha estimulada ou ela é espontânea? Escolha estimulada. Tá bom. A gente aqui, para trazer o estudo quantitativo de uma forma bem agile, né, conduzindo o teste aí em uma semana, a gente deixou cada uma dessas opções até para que depois eu pudesse fazer o comparativo entre esses recortes, porque senão as pessoas podem navegar aí somente pela última experiência e deixam de considerar todas essas datas que para a gente, né, são Legal. datas importantes para esse momento de presentear. Maravilha. E aí a minha segunda pergunta é como você entende a diferença dessas categorias? Aqui a gente, claro, vê o recorte por faixa etária, mas queria saber se vocês chegaram a analisar algo com relação a preço também, o quanto que preço pode influenciar essa escolha também por categoria, porque imagino que um ticket médio de cada uma delas pode ter uma variedade muito grande. E o segundo ponto também com relação a gênero, o quanto que aqui também pode variar em meninos, meninas, ou o quanto a gente não está vendo mais tanto essa tendência também. Se puder me comentar um pouco esses pontos, agradeço. Tá. 2 pontos super importantes, na verdade, né? O primeiro, essa questão de gênero. Primeiro, essa questão de... É o meu? Tá. Primeiro, essa questão de gênero, o que a gente percebe é que, sim, quanto mais nova a geração, né? Então, se a gente parte ali desde a geração Z, que é o famoso 18 a 24, ou os mais jovens, essa diferenciação entre gênero, ela vem diminuindo cada vez mais. Naturalmente, isso deve ser refletido também na escolha dos brinquedos, mas a gente precisa lembrar que todo esse comportamento que foi estruturado aqui e que foi medido, ele depende essencialmente do que o mercado vem fazendo. Então, muito provavelmente, com as experiências online de vocês, quando a gente faz alguma busca em algum marketplace, a maioria deles, a primeira divisão é gênero. Quando eu entro num PDV, a primeira divisão ou a primeira pergunta do vendedor é gênero. É menino ou é menina? Então, acho que aqui também tem um papel, né, da indústria em apoiar e ajudar nessa... Não sei se é uma nova percepção, mas, assim, como é que eu desmistifico um pouco mais essa questão do gênero ser o principal fator decisivo? Ainda mais se a gente for olhar a entrada das mulheres hoje, né, principalmente aí no segmento ou na área de esportes, isso deve ter um papel fundamental. Vou nem falar do futebol feminino aqui, porque daria para a gente discorrer durante um bom tempo. Desculpa, eu estou grávida. Eu esqueci a segunda. Preço. Preço tem uma característica muito importante. Sobre preço, a gente fez um estudo recentemente, que inclusive foi o que nos apoiou a estar na Brim aqui hoje, que era sobre o Dia das Crianças. E aí a gente falou muito sobre o desembolso. Se as pessoas estavam ali, né, mais propensas a qual faixa de preço. Nesse estudo especificamente, a gente não abriu essa leitura. Mas tem também esse outro estudo que fala sobre o Dia das Crianças, em que ali a gente promoveu bastante essa questão. Óbvio que ele é um dos principais fatores na decisão, mas quando a gente olha toda essa gama aqui de possibilidades, a gente também já está encontrando uma variedade maior, né? Eu não vou mais só até R$50 para uma determinada categoria, de 50 a 200 para outra categoria. Mas dá uma olhadinha lá no estudo sobre o Dia das Crianças, que vai ter mais informação também.
Eu acho que tinha uma aqui. Ainda bem que a gente adiantou, tá vendo? Você viu como rende, Aline? Vale super a pena bom. deixar mais tempo. Olá, boa tarde, Aline. Primeiro, agradecer pela sua explanação muito bem feita. Na verdade, é uma dúvida e uma pergunta. Tá. A dúvida. Quando você fala da inteligência artificial, você está falando que é o da Google ou você está falando de ChatGPT? Que a gente está perguntando pela idade, fazendo essa categorização para fazer essa escolha de brinquedos. Essa é a primeira dúvida. E depois é ChatGPT já? É, já. Tá. Ótimo. Bom saber. Aliás, o ChatGPT, para a pergunta enquanto consumidor ou comprador, e para a gente, para a análise, todo o planejamento da pesquisa, a gente tem um ambiente privado, que é como se fosse o ChatGPT, mas é num ambiente totalmente privado, ninguém tem acesso, né? Ninguém de fora tem acesso à pesquisa. Então, isso nos ajuda a navegar de forma mais intensa e aprofundada sobre os dados que são levantados. Tá, muito legal. E a pergunta é, na verdade, a gente tem como saber como estamos em relação a brinquedos hoje, em relação às questões tecnológicas, celulares, tablet, como é que os brinquedos estão hoje? Eles estão bem? Eles estão declinando? Eles estão equiparados? Eles estão... Como é que nós estamos nessa briga, vamos dizer assim, né? Tecnologia e brinquedos. Existe essa métrica? Nesse estudo especificamente, a gente não traz esse recorte, mas acho que tem algumas informações bacanas que eu posso compartilhar aqui. Quanto mais a gente tem avançado... Deixa eu só colocar lá no final para ficar com o QR Code. Quanto mais a gente tem avançado nesse comportamento humano em relação a bens de consumo, principalmente... e volta aqui. Sempre que a gente fala em bens de consumo, as pessoas hoje, elas passam a olhar cada vez mais para a inteligência artificial e informação dos produtos. Isso é um fato. A gente estuda muito o mercado de alimentação, né? Bebidas e alimentos, o mercado eletrônico. E sempre que a gente olha, tem inclusive um outro estudo muito legal chamado NLS, que é o estudo sobre as marcas mais amadas do Brasil. No nosso top 10, realizado em 2023, aqui de maneira geral, tá? Não necessariamente na categoria de brinquedos, o que a gente mais viu ali foi a presença de marcas eletrônicas. Seja ela uma rede social como o WhatsApp, que se não me engano ficou em segundo ou terceiro lugar, banco eletrônico, né? Essencialmente digital, ou seja, o comportamento dos compradores e dos consumidores, ele já está navegando por esse ambiente. Seja no dia a dia, seja para aquelas outras categorias que as pessoas costumam consumir. Obviamente, como a gente viu ali em todo o estudo, isso vai ter um reflexo também no uso e principalmente na busca por esses presentes. E quando a gente olha de forma mais aprofundada, numa perspectiva sobre crianças, não exatamente nesse estudo, mas também como um comportamento geral, o eletrônico faz parte. Então, ele talvez não apareça aqui como datas especiais, porque quem já foi em alguma festa e viu uma criança pequena, em algum momento, ou em alguma reunião de amigos, toma aqui o celular. E aí ela entra no YouTube, ela vai jogar, ela vai ter acesso a diferentes categorias. Talvez esse aqui ainda não é entregue de forma autônoma somente para essa criança, mas está fazendo parte, certamente, de toda a experiência, que é, né, independentemente do encontro, da reunião, ou do que movimenta ali uma determinada ocasião para essas crianças utilizarem. Tirando escola, né? Acho que escola ainda consegue, nessas duas primeiras faixas aqui de 0 a 6, acho que eles ainda conseguem privar um pouco mais. Mas, de resto, é um fato. Ainda sem KPIs, mas é um comportamento que, de forma qualitativa, a gente já observa. Mais alguma pergunta? Só levantar a mão, a gente leva o microfone para vocês. Mais alguém? Não, ninguém? Bom, então eu vou levar aqui um presentinho nosso para a Aline, para agradecer a sua participação aqui na Brin Talks. Muito obrigada. Aplausos para a nossa convidada. E nós voltamos já
com o primeiro painel do dia. Tá super interessante. A gente vai falar sobre outros espaços para vender brinquedo e não só lojas especializadas. Tá bem legal, é daqui a pouco, tá bom? Obrigada.